Olá, eu sou Luiz de Oliveira e está começando mais um WTN Saúde com o tema cefaleia, a famosa dor de cabeça. Nós convidamos o Dr. Gustavo Rodrigues, que é neurologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Toda cefaleia é considerada dor de cabeça, né? Cefaleia é o nome técnico de dor de cabeça. Certo. Quais são as principais dores de cabeça? As dores de cabeça mais comumente encontradas são a enxaqueca, a cefaleia tensional e a cefaleia em salvas. Essas são as cefaleias primárias ou as cefaleias benignas. Certo, certo. Existem também cefaleias malignas? Existem cefaleias que preocupam, que são causadas por patologias intracranianas e que merecem atenção médica para um diagnóstico correto e a intervenção adequada. Quais são essas cefaleias que devem preocupar, que a gente deve chamar mais atenção? Bom, algumas características nos levam a preocupar em relação às cefaleias. O início abrupto, a intensidade da cefaleia. Sempre que uma pessoa tiver uma cefaleia de característica diferente das que teve ao longo da vida, devemos nos preocupar. Cefaleias que não melhoram com o uso de analgésicos comuns, merecem atenção médica também. Cefaleias que pioram ao longo dos dias. Progressivamente, né? Exatamente. Cefaleias acompanhadas de sintomas como febre, déficits musculares, déficits motores. Né? Entendi, algum distúrbio neurológico, né? Exatamente. Outros sintomas neurológicos merecem atenção médica e devem ser investigados. São consideradas urgências médicas? O indivíduo deve procurar o pronto-socorro na vigência de uma cefaleia desse tipo, com essa característica? Sim. Na presença de cefaleias que tenham característica de cefaleia secundária, o paciente deve procurar uma emergência ou atenção de neurologista para uma investigação adequada. Entendi. Quer dizer, você tem que afastar, além de lesões aneurismáticas, os tumores também, né? Tumores. Né? E aí, às vezes, uma simples tomografia pode dar um diagnóstico Exatamente, exatamente. Certo, mas das outras cefaleias, as cefaleias mais comuns, como a enxaqueca, por exemplo, como é que você dá o diagnóstico, como é que se trata? A cefaleia mais comum vista no setor de emergência é a enxaqueca. Certo. A enxaqueca costuma ser uma cefaleia frontotemporal, porém pode afetar todo o crânio, ou ser simplesmente occipital, a parte de trás da cabeça. Frontotemporal, Frontotemporal é a testa e dos lados. Né? Ela geralmente é pulsátil, nem sempre é pulsátil. Geralmente está associada a náuseas, vômitos, fotofobia, a luz incomoda, fonofobia, o barulho incomoda. E geralmente os pacientes que sofrem de enxaqueca já conhecem a dor de cabeça. Entendi. Que já tem a dor de cabeça ao longo da vida. Né? Certo. Tem algum gatilho, tem alguma coisa que pode iniciar essa cefaleia, a enxaqueca? Vários fatores são associados como desencadeantes da enxaqueca. Esses fatores podem estar relacionados à alimentação, ao sono, à ansiedade, né, ao estresse. E é interessante então que o indivíduo perceba o que faz desencadear aquele tipo de dor de cabeça nele para evitar, né? Exatamente. O mesmo paciente pode sofrer de enxaqueca pelo mesmo fator desencadeante por mais de uma vez. Entendi. E nesse caso ele pode identificar e evitar futuramente, né, esse fator desencadeante. Qual é o medicamento mais aconselhado, qual é o tipo de tratamento mais aconselhado para esse tipo de dor de cabeça? Hoje em dia, os triptanos são os medicamentos de primeira linha no tratamento da enxaqueca. Certo. Agora, você disse cefaleia tensional, que também é muito comum. Como é que se trata esse tipo de... E qual exatamente é o motivo dessa dor, cefaleia tensional? É muscular? A cefaleia tensional é uma cefaleia menos encontrada na emergência, mas é uma cefaleia muito comum. Está relacionada ao estresse. Geralmente a dor é occipital e cervical, é uma dor em aperto. Não é uma dor de forte intensidade, é uma dor de leve intensidade a moderada intensidade. Certo. E que ocorre com muita frequência. E geralmente está associada ao estresse, como o próprio nome diz. Entendi. Né? E o tipo de tratamento é diferente? A cefaleia tensional não tem medicação específica como a enxaqueca. Ela é tratada com analgésicos simples. A não ser que ela se torne diária e frequente. Não só a cefaleia tensional, como a enxaqueca pode se tornar diária e frequente. E nesse caso, a abordagem é diferente. Né? Certo. E o tipo de droga é diferente também? O tipo de droga é diferente também. Mil relaxante poderia ser tratado, poderia ser indicado? Pessoas que sofrem de crises diárias ou quase diárias de cefaleia tensional ou enxaqueca devem ser abordadas com medicações específicas. Né? Hoje em dia se utiliza muitos antidepressivos na prevenção dessas dores.
São drogas controladas, né? São drogas controladas que devem ser prescritas por um neurologista, de acordo com o perfil do paciente. Entendi. Bom, o que você me fala desses indivíduos que têm dor de cabeça de rotina, com frequente, e subestimam esse tipo de dor e se automedicam? Tomam qualquer analgésico que encontram em farmácia? Pois é, isso infelizmente é muito comum, né? É um sofrimento desnecessário. Esses pacientes podem fazer o uso de antidepressivos ou outro medicamento, de acordo com o critério do neurologista assistente, e pararem de sofrer por isso. É muito comum insônia e outros distúrbios de comportamento estarem associados a essas dores de cabeça diárias. Além disso, o uso frequente e diário de analgésicos pode provocar a cefaleia por abuso de analgésicos, que é uma questão que complica uma coisa reentrante, né? O Exatamente. indivíduo tem a dor, se automedica e faz dor pela própria medicação. Exatamente, complica a situação anterior. Existe algum indivíduo que tem um perfil mais suscetível, mais favorável a ter esse tipo de doença? Existe sim. Existem famílias que têm mais enxaqueca do que outras. Certo. A incidência familiar da enxaqueca é muito grande, mas sabemos também que a incidência populacional é muito alta também. Certo. Mas não é raro se encontrar famílias em que mais de uma pessoa possui cefaleia da mesma sintomatologia, com o mesmo fator exatamente. desencadeante, né? Inclusive cefaleia diária crônica, que é a cefaleia diária ou quase diária, sendo enxaqueca ou tensional. Entendi. Bom, mas então fica o recado que o indivíduo deve procurar assistência médica, de preferência o neurologista, para controlar esse tipo de dor de cabeça e não subestimar essas dores, porque Lógico. Pode ser uma doença muito mais grave por trás disso. Exatamente. O diagnóstico correto é fundamental. E a abordagem também, que proporciona a pessoa o alívio de um sofrimento desnecessário. Quer dizer, tem cura. Tem cura. Foi um prazer ter você aqui. É um prazer. Foi muito esclarecedor. E é uma doença muito comum. Espero que as pessoas se atentem para isso e procurem ajuda adequada. Tá ótimo. Perfeito. O WTN Saúde vai ficando por aqui.